Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 13 do livro Reconciliação. Mas, como sempre, eu conto com o seu apoio para você deixar o seu like, um comentário, um compartilhamento. E se você gostou do canal, está chegando agora, eu te convido a se inscrever, certo? São atos que para você não custa nada e que para mim ajuda muito. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Aprendendo a servir. O rodízio do horário de trabalho fora muito bom para mim, primeiro na ajuda aos meus. Perto de trocar de horário, papai começava a sentir minha ausência, ficando emburrado e triste. Também como aprendizado no centro espírita, cada período tinha um tipo diferente de socorro. No período noturno tinha mais trabalho, e nos dias de sessões, o trabalho de vigia mudava por completo. O campo magnético era completamente desligado, e todos os desencarnados entravam livremente. Vários grupos de socorristas voltavam das excursões, com muitos necessitados. O movimento era imenso, e tinha sempre muito o que fazer. Mário, para minha alegria, mudara comigo de rodízio. Só conseguia elucidar-me de madrugada. No primeiro dia de sessão em que fiquei de guarda, minutos antes do início, espantei-me com os muitos desencarnados que vinham acompanhando os encarnados. Eles se apresentavam de diversas formas, uns doentes e tristes, outros autoritários e orgulhosos, e muitos brincalhões. Estranhei quando vi um montado nas costas de um senhor encarnado, e este queixava-se de dores lombares. A maioria dos desencarnados não sabia de seu estado. Acompanhavam os encarnados certos de que ainda possuíam o corpo carnal. Vinham conversando, reclamando de seus males, participando da conversa de seus acompanhantes. Muitos espíritos que se julgavam maus, perturbados e perturbadores, eram recebidos educadamente. E se na entrada demonstravam que ali estavam para enfrentar-nos, eram presos por forças magnéticas e conduzidos ao interior do prédio para assistir à sessão. Querendo aprender, prestava muita atenção em tudo. Assim, mesmo acabei por fazer ações precipitadas, até mesmo engraçadas, como em um dia em que Mário me pediu: "Corra, Ricardo, pegue-o!" 2 desencarnados seguiam ao lado de uma senhora e um deles, ao ver que estava sendo conduzido ao centro espírita, correu em sentido contrário. Obedecendo à ordem que me foi dada, corri atrás, alcançando-o. Rápido, segurei-o. Ele se debatia, querendo escapulir, e me assustei. "Que faço, Mário?" "Peguei-o, e agora?" Mário calmamente veio até nós. Olhou-o simplesmente. Ele aquietou-se e foi conduzido ao interior do centro espírita. "Urra!" suspirei. "Que aperto passei!" "Você poderia tê-lo apanhado usando sua força magnética, mental. Aqui não usamos disputar lutar corporalmente. Veja, é assim que se faz." Mário elucidou-me a usar a vontade, a usar nossa força interna, mas fiquei curioso para saber o que ocorria lá dentro, nas sessões mediúnicas, e Mário disse-me: "Não se apresse, Ricardo, para conhecer tudo. Chegará o tempo em que você trabalhará nas sessões." No final das sessões, encantava-me com o aerobus que partia levando os desencarnados socorridos e orientados que vira entrar para o posto de socorro ou para a colônia, a qual o centro espírita era afiliado. Também iam embora os encarnados, sempre tranquilos, acompanhados de seus guias espirituais. Iam conversando amigavelmente, trocando ideias sobre o trabalho da noite. Percebi logo a dedicação do Sr. Antônio, que com paciência e bondade ouvia as queixas desses irmãos e elucidava sobre tudo o que indagavam. Notei também a frequência de quase todos eles,
e vim a saber que se tratava dos médiuns, os trabalhadores encarnados. Você, Ricardo, é um bom vigia. Foi o primeiro elogio que ouvi do orientador Isaías, que me deixou contente e incentivou-me a melhorar. O meu ex-lar melhorara muito. Minhas irmãs, Thaís e Thelma, eram dedicadas e boas, como também o eram seus esposos. Márcio administrava os negócios de papai com precisão e honestidade. Meus sobrinhos cresciam sadios e fortes, e para mim, tio Coruja, eram lindos. Pretinha cuidava da casa e de todos com a mesma dedicação, o que me comovia. Mamãe Margarete melhorara muito. Com meu incentivo, passou a dedicar-se mais à Valquíria e ao papai. Era outra pessoa. Como comentavam, não saía mais de casa, não se arrumava como fazia antes, e, atendendo a meus pedidos, orava mais e passou a ir com mais frequência à igreja. Valquíria definhava, estava magra e mais feia fisicamente. Carlos temia que não aguentasse passar a puberdade e morresse. Mas para mim, ela melhorava, acalmara-se, e com a mãe mais ao seu lado, se sentia contente. Percebia minha presença e suas crises escassearam. Sempre estava a lhe pedir paciência e que se acalmasse. Ela sentia-me espiritualmente e atendia. Papai melhorava aos poucos. Insistia muito com ele para que orasse. Ele relutava, não se sentia digno, e quando começou a orar, sentiu-se muito melhor. Passou a ter momentos de paz e começou a pedir perdão a Deus, a mamãe Manuela, a Raul e ao louco. Pensava sempre sobre o que o levara a achar que Manuela o traíra ou que iria traí-lo. Sabia, no entanto, que ela fora fiel e que era honesta e boa, e na razão de não ter conseguido amar Raul. Era seu filho, e naquela época queria que ele fosse filho do tarado. Ao pensar em Raul, chorava sentido. Amava agora o filho que antes odiava e que assassinara, e o remorso doía-lhe profundamente. Já não ficava preso no quarto, porém saía muito pouco de lá. Um dia, acompanhando papai e mamãe que andavam pelo quintal, ouvi-os. Margarete, sinto que melhoro, porém carrego comigo uma dor tão grande que nunca mais serei como antes. A perda do nosso Ricardo é irreparável, porém é o remorso que me corrói. Mamãe estremeceu e papai, após uma pausa, continuou. Estou calmo, lúcido, e gostaria de que pelo menos você acreditasse em mim. Fui eu que matei Manuela e Raul, e deixei que um pobre louco pagasse pelo meu crime. Manuel, não diga isso, pelo amor de Deus. Como pôde? Como gostaria que tudo isso fosse mentira, mas não é. Matei minha esposa para me casar com você. Não a amava. Não sei por que achava sempre que ela ia me trair e não suportava vê-la fiel e honesta. Queria me casar, ter você, bonita e alegre. Raul era um garoto assustado pela minha maldade. Não o amava. Não o queria como filho. Livrei-me deles. Ou pensei que me livraria. Agora o remorso me destrói. Mamãe chorou. Papai abraçou-a. Você também, Margarete, sofre muito. Como tenho sido egoísta, só percebo minha dor. Manuel, prometa que não irá contar essa história a mais ninguém. Pensarão que está louco e o internarão no sanatório. Não quero me separar de você. Esqueça esse crime. O louco já morreu. Manuela, Raul e nosso Ricardo não voltarão mais. Não se martirize assim. Esqueça isso. Valquíria e eu necessitamos tanto de você. Valquíria? Sabe, Manuel, tenho cuidado mais dela. É tão frágil. Carlos acha que ela morrerá logo. Nunca liguei para ela nem para Raul. Calaram-se e, para minha alegria, entraram e foram até Valquíria. Papai pegou-a no colo, conversou com ela.
Minha irmãzinha estranhou, não quis receber os afagos dele. Papai entendeu que errara com ela, porém podia reparar o seu erro, e com paciência passou a agradá-la. Valquíria começou a aceitar seus afagos e a se sentir feliz com a atenção que recebia dos pais. Deixou definitivamente de ter suas crises. Eu recebia muitas visitas. Eram amigos do educandário, dos ex-mestres, como também do professor Eugênio e de mamãe Manuela. Era gratificante escutá-los, receber notícias do educandário. Raramente ia à colônia. Dedicava-me com todo o carinho ao meu trabalho e estava realmente aprendendo a servir. Emocionava-me até as lágrimas com os meus pequenos êxitos. João Felipe viera também visitar-nos. Abraçou papai em espírito, fora do corpo físico, e respondeu ao seu pedido de perdão. Perdoo sim, Manuel. O que sofri foi por minha colheita. Tenha paz, meu irmão. Papai, naquela noite, dormiu tranquilo. Vovó Margarida, sempre que podia, visitava-nos. Estava sempre nos ajudando. Um dia comentei com ela. Vovó, sei que Valquíria e mamãe Margarete já estiveram juntas em outra existência. E encabulo-me às vezes com Pretinha, tão boa, tão dedicada. Terá ela motivos para servir assim? Conhece o passado delas, vovó? Sim, Ricardo, conheço e vou contar a você. Pretinha, na outra existência, certamente tinha outro nome. Esse detalhe não importa. Pretinha foi muito bonita, caprichosa. Fugiu de seu lar mocinha, deixando seus pais desesperados a sofrer, para ter uma vida mundana de festas e muitos parceiros. Teve uma filha, Margarete, que manteve consigo, pagando a uma mulher para que tomasse conta dela. Ensinou a filha desde menina a ser vaidosa, a ter ambição, e adolescente ainda, a iniciou na forma de vida que levava. Nesse período, Margarete deu à luz uma menina, Valquíria, linda, de uma beleza exótica. Com 8 anos, Margarete a colocou no convento para que tivesse outra educação, desejando que esta casasse bem, de preferência com um homem rico. Quando a filha saiu do convento, Margarete conseguiu casá-la com um homem mais velho e rico. Valquíria apaixonou-se pelo marido e viviam felizes. A avó e a mãe a visitavam com frequência. Porém, Margarete apaixonou-se pelo genro. Sentiu uma paixão forte. Tudo fez para conquistá-lo e tornaram-se amantes. Valquíria acabou descobrindo o romance dos dois. Ficou desesperada e prometeu que se vingaria. O esposo arrependeu-se, jurou parar de fazer todos sofrerem. Valquíria fora educada entre religiosas, conhecia e seguia uma religião. Planejou e, conscientemente, para vingar a traição, suicidou-se, jogando-se do alto de uma torre, desencarnando na hora, antes de completar 19 anos. Conseguiu fazer com que todos sofressem. O esposo sentiu muito sua morte. A mãe desesperou-se em sofrimento. E ela também sofre até hoje seu ato de vingança. Margarete, arrependida, culpava a mãe por tê-la ensinado a ser devassa. E as duas, tristes, amarguradas, viveram ainda por muitos anos. Pretinha foi a que sentiu mais. Teve lar e não deu valor a ele. Teve uma filha e a fez infeliz. Reencarnadas, a bondade de Deus reuniu-as novamente. Pretinha, órfã de mãe, meninota, o pai colocou-a em lar alheio para que trabalhasse. Serve Margarete e ajuda Valquíria. Dedica-se agora a elas sem ser parente carnal. Agora é mãe e avó, amorosamente. Vovó, Pretinha trabalhou para a mamãe e antes para a senhora? Sim, dedicada e trabalhadeira, fez por merecer ter boas patroas e amigas. Se não tivesse ocorrido o desencarne de Manuela, Pretinha iria por instinto do amor achar Margarete e servi-la, ajudá-la.
As duas, em espírito, sabiam que Valquíria viria diferente e, sentindo-se culpadas, queriam estar com ela e ajudá-la. Puxa, vovó, vendo Valquíria agora, gostaria de poder gritar a todos os que pensam em suicídio para não fazê-lo. Destruir o corpo traz sempre sofrimentos maiores. O importante, Ricardo, é que as três estejam vencendo suas más tendências. Aprendam a amar e a se respeitar. E Pretinha aprende muito nessa existência. Serve, ajuda antigos parentes carnais e ama muito. De fato, Pretinha ama. Ajudou tanto a Thaís, a Thelma e a mim. Também recebe amor. Já notou como ela é amada? Thaís e Thelma a têm como uma segunda mãe. Seus filhos a chamam de tia Pretinha. É tratada como se fosse da família e eu também a amo muito. Era verdade. Pretinha a amava e amor sincero é uma força poderosa. Dá-se e recebe. Amava Pretinha e pensei, somos no presente o que construímos no passado e seremos no futuro o que fizermos no presente. Construir, realizar o bem era muito importante. Comecei a planejar como faria para ajudá-los a pensar neste assunto. Meu trabalho no centro espírita era gratificante. Qualquer pequena ajuda que fazia a outrem, era eu o primeiro a receber. Sentia-me tão bem e alegre que logo os amigos estavam me chamando de Ricardo Alegria. De vigia, passei a integrar as equipes de socorro, primeiramente ajudando os que vagavam na crosta. Atendíamos a pedidos de socorro emitidos da cidade, e vê-la agora era bem interessante. Conhecia a cidade muito bem na sua forma física, e conhecer seu lado espiritual foi de grande aprendizado. Via muitas tristezas e sofrimentos, mas isso não me abalava. Visitávamos muito o hospital e o número de desencarnados doentes era, às vezes, maior que o de encarnados. Gostei de consolar e animar os doentes, e muitos deles se alegravam e resignavam-se com nossa presença. Quando não queriam receber nosso conforto, orávamos por eles, e por minha vez, tinha-lhes pena. É tão ruim negar-se a se conformar. Visitávamos muito também o cemitério, confortando os encarnados que lá iam e procurando ajudar os desencarnados que, inconsoláveis, se prendiam a seus restos mortais sem querer abandonar o corpo. Andávamos pelas ruas, procurando ajudar aos necessitados, orientando, aconselhando desencarnados e instruindo para o bem os encarnados. Sabíamos que estávamos oferecendo ajuda e não obrigando ninguém a aceitar. Entendi agora que o Pai não deixa nenhum de seus filhos sem socorro. Num grande aprendizado, para que amemos a todos como irmãos, deixou-nos a lição, que nos ajudemos uns aos outros. Interessei-me muito pelo trabalho que as equipes do Centro Espíritas faziam no umbral. Íamos em excursão socorristas às partes mais próximas da crosta, onde ajudávamos sempre espíritos escravizados das falanges do mal, e socorríamos também os que sofriam de remorso e os que clamavam por clemência. Estávamos sempre preparados contra os ataques dos irmãos inferiores que não queriam invasões nos seus domínios. Nas minhas primeiras excursões temi. Depois aprendi a confiar e entendi que aquele que sabe faz com confiança. Voltávamos ao centro espírita, carregando irmãos deformados, em farrapos, em grandes sofrimentos, para o socorro necessário. Sabia que já havia sido como eles, recebera socorro, e agora tinha a graça de socorrer. Sabia também que aquele sofrimento lhes era necessário como aprendizado. Eram os invigilantes, em que a morte física destruía a ilusão construída sobre a areia. Agora, Ricardo, disse Isaías, trabalhará diretamente com o encarnado, ajudará os protetores de médiuns no seu trabalho. O médium ativo trabalha muito. Primeiramente, acompanhei Nelson, que protegia Dona Ana,
e ele logo me informou: Ricardo, Dona Ana e eu somos amigos e companheiros. Não estou aqui para fazer a tarefa dela, e sim para ajudá-la e incentivá-la a fazê-la bem feita. A Dona Ana era uma pessoa boa e agradável. A tarefa era fácil, porque ela era uma espírita fervorosa. Lia e meditava sobre os evangelhos todos os dias. Orava com fé e tinha uma forma de vida honesta e simples. O trabalho que nos cabia fazer era socorrer os desencarnados que ela bondosamente pedia a Nelson para levar ao centro espírita e encaminhá-los. Toda vez que ajudava os outros, ela os via. Dona Ana estava sempre ajudando, e eram várias as pessoas que lhe pediam auxílio. Foi um período no qual aprendi que com fé e honestidade se constrói muito, e que a alegria do encarnado ao fazer o bem é incomparável. Depois fui ficar com Anacleta, que protegia Dona Nívia, uma médium iniciante que longe estava de ter sido por amor à aceitação da tarefa mediúnica. Fora a dor que a trouxera para o centro espírita e para os trabalhos práticos. Indisciplinada, nunca achava tempo para estudar a doutrina espírita e vivia reclamando. Tinha um vício bem desagradável: comentar a vida do próximo e contar piadas de baixa moral. Com grande bondade, Anacleta tudo fazia para orientá-la. Quase todos os dias, reunia-se com as amigas para sua conversa habitual. Anacleta e eu nos afastávamos. Não dava para ficar perto e ouvir tantas coisas desagradáveis. Entretanto, outros desencarnados que se afinam com esse tipo de conversa reuniam-se a elas e gargalhavam, trocando fluidos negativos. Dona Nívia recebia esses fluidos, chamava pelo anjo da guarda, seu guia protetor, e reclamava a todo instante: Estou mal. Vou reclamar ao Sr. Antônio. Tenho ido às sessões e aí está. É o que recebo. Estou pesada, com fluidos ruins. Vou tomar passes. Dei graças a Deus por mudar de trabalho. Não é agradável ser protetor daquele que acha que merece receber alguma coisa em troca de sua mediunidade e pensa estar fazendo favores a outrem e não a si mesmo. Fui acompanhar o Sr. Antônio. Ele, além de Isaías, tinha sempre consigo 2 a 3 trabalhadores, e estar com eles foi muito gratificante. O Sr. Antônio trabalhava muito materialmente para o seu sustento, e dos seus e de todos os dias. À tardinha ou à noite, dava passes em várias pessoas e visitava doentes. A nós cabia socorro dos desencarnados que acompanhavam os encarnados que vinham até ele em busca de auxílio. Também estávamos sempre atentos para o ataque de desencarnados mal intencionados. Muitas vezes tínhamos que prender alguns e deixá-los no centro espírita para que na próxima sessão fossem orientados. Nesse período, excursionei com Isaías pela parte mais trevosa dos umbrais. No começo, fiquei chocado com as condições em que viviam tantos irmãos. Lugar muito triste, com fluidos pesados. Tantos sofrem lá, e outros se vangloriam de lá estar e de ter no umbral sua morada. Fizemos socorros fantásticos, e impressionava-me o modo com que Isaías tratava nossos irmãos trevosos, na sua ignorância, mudando muito deles e encaminhando-os para o bem. Ricardo, cada um faz por merecer estar no lugar. Afinamo-nos a grupos semelhantes. Ouvi essa explicação de Isaías. Quando vi que muitos desencarnados que socorríamos não queriam ir para os postos de socorro, nem para as escolas do plano espiritual. Queriam sim ficar livres de seus males e dores, sem mudar a forma de viver. Curados de seus males, recebiam orientação. Eram levados para os postos de socorro, do qual o centro espírita fazia parte, para logo mais voltar quase sempre para seus lares ou lugares afins. Tempos depois, pediam novamente socorro. Seus males quase sempre tinham voltado.
Isaías continuou a elucidar-me. Ricardo, nas nossas escolas e nos postos de socorro há muita disciplina. Para que nosso trabalho dê resultado, não podemos fugir da regra. Ordem para progredir. Lá não são permitidos vícios. Não há bebidas alcoólicas, fumo. Não podemos permitir fofocas e palavreados baixo. Há horário para tudo. E esses lugares de socorro e aprendizado são simples e sem luxo. Muitos não gostam disso. Não se adaptam lá. Querem somente a cura dos males externos. Mesmo no perispírito, há a parte externa. Não curado o interno, não havendo modificações íntimas, com fluidos pesados da crosta, logo estão novamente com seus males. E sofrem até que realmente desejem mudar, sendo a dor maior que o orgulho, até que aceitem nosso lugar de socorro como bênção e com respeito. Muitos, entretanto, não conseguem ficar num posto de socorro pela saudade que sentem dos seus. Desejam tão intensamente estar com eles que acabam vindo e depois não sabem voltar. Completara 4 anos que trabalhava no centro espírita. Meus familiares melhoraram muito. Papai, para nossa felicidade, pensava em assumir os negócios. Ricardo, disse vovó, se você quiser, pode voltar ao educandário. Não creio que Manuel possa recair. Pensei por momentos e respondi. Vou ficar, vovó. Se posso escolher, quero continuar aqui. Quero encaminhar para uma compreensão maior os meus familiares e dedicar mais horas de trabalho a esse grupo tão amigo. Ainda não participei das sessões e desejo muito fazê-lo. Orgulho-me de você, meu neto. Acho que fez a melhor escolha. Abraçamo-nos contentes. Sentia-me realmente muito feliz. Estava aproveitando a oportunidade que me fora oferecida. Aprendia a servir. Continua no capítulo 14. Até lá!